crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira atividade desta semana. Utilizaremos o livro Ler e Escrever na página 161 e o caderno de língua portuguesa. Já estão com tudo organizado? Não esqueçam de tirar foto para enviar ao professor ou à professora de vocês. Vamos lá? Na aula de ontem, nós realizamos a leitura da carta 1, observando a carta na íntegra e observando a carta editada. Hoje nós iremos ler a carta 2, também em duas versões, que está localizada lá na página 161. A versão escrita na íntegra e a versão editada. Primeiro, nós vamos ler a primeira versão. Acompanhem. Carta 2, escrita pelos leitores. Na reportagem publicada em 10 de julho de 2019, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. É muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente, como o de invadir a privacidade das pessoas, mas temos a esperança de que essa ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Nesta versão, nós temos a carta na íntegra, exatamente como a professora e os alunos pensaram. Vamos observar agora a outra versão. Agora, nós iremos fazer a leitura da segunda versão, carta 2, editada e publicada. Na reportagem, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, publicada em 10 de setembro de 2019, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet é muito atrativo e legal. Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, poderemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, invadem a privacidade das pessoas, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando acesso a contas bancárias, entre outras. Mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado e que, cada vez mais, possamos usá-la em nossa atividade em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Nesta versão, a carta dos leitores foi lida pelos editores da revista, alterada e então publicada. Pensando lá na carta 1 que nós lemos na aula passada e nesta carta 2 que lemos hoje, as alterações elas foram feitas da mesma forma? Vocês conseguem perceber se a primeira carta foi mais alterada ou se a segunda carta foi mais alterada? Como tudo isso aconteceu? Vocês irão, no caderno de língua portuguesa, responder as questões que eu irei colocar aqui na tela, referente a essas cartas que nós lemos hoje. Se achar necessário, leia novamente com calma, preste atenção, analise bem para conseguir responder as questões corretamente. Agora, observem na tela as questões que irão copiar no caderno. Observem que são as mesmas questões da aula de ontem, porém, agora vocês vão respondê-las se baseando na carta 2 da página 161 que nós lemos hoje. As cartas elogiam? Trazem manifestações de preferência? Ou seja, o leitor fala qual é a preferência dele? Comentam uma matéria ou sugerem temas? O que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente? Nesta questão, onde vocês vão falar o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente, vocês vão se basear na carta 2, nas duas versões, na versão dos leitores e na versão editada pela revista. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha uma filha linda. Um dia ele se encontrou com o rei e, para se dar importância, disse que sua filha sabia fiar palha, transformando-a em ouro. Esta é uma habilidade que me encanta, disse o rei. Se é verdade o que diz, traga sua filha amanhã cedo ao castelo. Eu quero pô-la à prova.
No dia seguinte, quando a moça chegou, o rei levou-a para um quartinho cheio de palha, entregou-lhe uma roda e uma bobina e disse: agora ponha-se a trabalhar. Se até amanhã cedo não tiver fiado toda esta palha em ouro, você morrerá. Depois saiu, trancou a porta e deixou a filha do moleiro sozinha. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Boa tarde, minha linda menina, disse ele. Por que chora tanto? Ah, respondeu a moça entre soluços. O rei me mandou fiar toda esta palha em ouro. Não sei como fazer isso. E se eu fiar para você, o que me dará em troca? Dou-lhe o meu colar. O anãozinho pegou o colar, sentou-se diante da roda e zum, 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 girou-a 3 vezes e a bobina ficou cheia de ouro. Então começou de novo, girou a roda 3 vezes e a segunda bobina ficou cheia também. Varou a noite trabalhando assim e quando acabou de fiar toda a palha e as bobinas ficaram cheias de ouro, sumiu. No dia seguinte, mal o sol apareceu, o rei chegou e arregalou os olhos, assombrado e feliz ao ver todo aquele ouro. Contudo, seu ambicioso coração não se satisfez. Levou a filha do moleiro para outro quarto um pouco maior, também cheio de palha, e ordenou-lhe que enchesse as bobinas de ouro, caso quisesse continuar viva. A pobre moça ficou sentada olhando para a palha sem saber o que fazer. Ah, se o anãozinho voltasse, pensou, querendo chorar. Nesse instante a porta se abriu e ele entrou. O que você me dá se eu fiar a palha? Perguntou. Dou-lhe o anel do meu dedo. Ele pegou o anel e se pôs a trabalhar. A cada 3 voltas da roda, uma bobina se enchia de ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas reluzindo de ouro, ficou mais radiante. Mas ainda dessa vez não se contentou. Levou a moça para outro quarto ainda maior, também cheio de palha, e disse: você vai fiar esta noite. Se puder repetir esta maravilha, quero que seja minha esposa. O rei saiu pensando: será que ela é mesmo filha do moleiro? Bah, o que importa é que vou me casar com a mulher mais rica do mundo. Quando a moça ficou sozinha, o anãozinho apareceu pela 3ª vez e perguntou: o que você me dá se ainda dessa vez eu fiar a palha? Eu não tenho mais nada. Se é assim, prometa que me dará seu primeiro filho, se você se tornar rainha. Isso nunca vai acontecer, pensou a filha do moleiro, e não tendo saída, prometeu ao anãozinho o que ele quis. Imediatamente ele se pôs a trabalhar, girando a roda a noite inteira. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Cumprindo sua palavra, casou-se com a bela filha do moleiro, que assim se tornou rainha. 1 ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. Mas naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Vim buscar o que você me prometeu, disse. A rainha ficou apavorada e ofereceu-lhe todas as riquezas do reino, se ele a deixasse ficar com a criança. Mas ele não quis. Não. Uma coisa viva vale muito mais para mim do que todos os tesouros do mundo. A rainha ficou desesperada, tanto chorou e se lamentou que o anãozinho acabou ficando com pena. Está bem, disse. Vou lhe dar 3 dias. Se no fim desse prazo você adivinhar o meu nome, poderá ficar com a criança. A rainha passou a noite relembrando os nomes que conhecia e mandou um mensageiro percorrer o reino em busca de novos nomes. Na manhã seguinte, quando o anãozinho chegou, ela foi dizendo: Gaspar, Melchior, Baltazar. E assim continuou falando todos os nomes anotados, mas a cada um deles o anão respondia balançando a cabeça: não é esse meu nome. No segundo dia, a rainha pediu às pessoas da vizinhança que lhe dessem seus apelidos e fez uma lista dos nomes mais esquisitos, como João das Lonjuras, Carabelacim,
pernil mal assado e outros. Mas a todos a resposta do anão era a mesma: não é esse meu nome. No terceiro dia, o mensageiro que andava pelo reino à cata de novos nomes voltou e disse: não descobri um só nome novo, mas eu estava andando por um bosque no alto de um monte, onde raposas e coelhos dizem boa noite uns aos outros, quando vi uma cabana. Diante da porta ardia uma fogueirinha e um anão muito esquisito, pulando num pé só ao redor do fogo, cantava: hoje eu frito, amanhã eu cozinho, depois de amanhã será meu o filho da rainha. Coisa boa é ninguém saber que meu nome é Rumpelstiltskin. Pode-se imaginar a alegria da rainha quando ouviu esse nome. E quando um pouco mais tarde o anãozinho veio e perguntou: então, senhora rainha, qual é meu nome? Ela disse antes: será fulano? Não. Será Beltrano? Não. Será por acaso Rumpelstiltskin? Foi o diabo que te contou! Gritou o anãozinho furioso e bateu o pé direito com tanta força no chão que afundou até a virilha. Depois, tentando tirar o pé do buraco, agarrou com ambas as mãos o pé esquerdo e puxou-o para cima com tal violência que seu corpo se rasgou em dois. Então, desapareceu. Muito bem, crianças. Hoje nós observamos mais uma carta. A versão na íntegra do leitor e a versão editada pela revista. Amanhã eu volto para darmos continuidade à nossa sequência. Tchau, tchau!